Oi, gente, amigos, amigas, elucidações mais uma vez. Hoje nós vamos até a cidade de Belo Horizonte, a grande BH. Quem vai estar falando, nos orientando, é um presidente da Casa Espírita O Consolador, na cidade de Belo Horizonte. Ele que é também pedagogo, com um tema importante para a gente entender e compreender. O tema paz, o tema de hoje. Querido e companheiro Gratson Lage, é um prazer enorme falar com você. Seja bem-vindo à cidade de Uberlândia e toda a região. Tudo bem, amigo? Tudo em paz, Mauro? Satisfação falar com vocês. Agradecimento aos companheiros que nos confiaram esses minutos, tá? Pretendendo ser útil. Muito bem. Se você levanta para nós esse tema aí, paz, e depois eu começo a fazer pergunta para você, tá bom? Perfeitamente. Bem, introdutoriamente, o fato de termos escolhido esse tema, ele é sempre oportuno, providencial. Evangelho é boa nova e a paz deveria ser para nós uma constância, mas ela surge também como boa nova. E o fato disso prevalecer é que, conforme escreve Paulo de Tarso, quem me livrará deste corpo de morte? Se o bem que eu amo eu não faço, e o mal que eu não amo eu faço. Nós temos uma disposição em favor da paz, nós temos uma destinação espiritual pela paz, mas nós lidamos, Mauro, com uma matriz antecedentes multimilenários, segundo a orientação de André Luiz, que nos predispõe instintivamente à guerra, a conflito, a embate. Isso tanto por causa da nossa evolução através dos reinos, quanto pelo fato de nós lidarmos neste mundo em que a matéria, o Oriente chama Maya, né, o Deus das ilusões. A matéria, ela, de tal modo, quando nós emergimos nela, nos parece ser a razão concreta da nossa existência, que nós nos habituamos à luta por território, por companheiro e companheira, por alimento, por vários fatores, né? Nós nos habituamos a lutar, literalmente, nesse sentido. Então, essa matriz, nós lidamos com ela, esse combater o bom combate. Nós tentamos sair dessa tendência agressiva, competitiva, para uma matriz colaborativa, de entendimento, de complacência, de harmonia. E essa luta está presente até do ponto de vista, aí, como introdução, quando falamos do ideário, né? Até na matriz do nosso tronco religioso, bíblico, nós vamos deparar com o ambiente do povo hebreu em luta constante com outros povos em relação a diferentes crenças, a diferentes formas de pensamento, em relação a dogmas, a radicalismos. Então, o que, do ponto de vista da religiosidade, deveria inverter a nossa valoração, e nós nos dispomos à paz, ao entendimento, à fraternidade, à caridade, até a matriz religiosa nossa foi contaminada por esses nossos instintos, e nós vamos lidar com situações em que heróis do Antigo Testamento, às vezes, eram, por exemplo, Josué, que era guerreiro. E nós chegamos até o extremo de supor que Deus tem partido, ele tem lado, e ele nos favorece em relação a situações de confronto, de conflitos, de destruição. Bem, então a paz é o nosso aspecto mais de futuro angélico que nós tentamos tornar presente. É a grande conquista, é o grande combate. E aí, de novo, parafraseando Paulo, né? Ele explica que cheguei ao final do carreiro, guardei a fé. Quando ele diz que a coroa da justiça, né, da retidão, o aguarda, ele já havia antes avisado. As coisas velhas se fizeram novas, tomamos do alimento sólido, deixamos as coisas de criança. Somos uma nova criatura. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é que vive em mim. Então, Paulo, com aquele temperamento mais assim, arrojado, né? Ele alcança esse estado de paz. Bem, resumidamente, é isso. Nós lidamos com o passado que nos predispõe a tendências que não são as definitivas,
e estamos cada vez mais tentando personificar a paz, que está muito perfeitamente representada nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito bem, Gladson Laje. Gladson, essa paz que nós pregamos, né, falamos, a gente precisa também de uma paz interior, né? Porque às vezes a gente fica muito mascarado, falando que a gente quer paz, mas na realidade a gente é um pouco violento. Essa violência é coisa do passado? Está com a gente? Tem ambos os fatores, né, irmão? Vamos lá, Jesus... Pergunta lá, o 119, de O Livro dos Espíritos, né? Nós temos dificuldade de fazer aquele exame de consciência. Então, nós podemos perceber um pouco, né, os nossos indicadores, os nossos traços, através dos nossos padrões reativos, do modo de reagir. Pelo fruto se conhece a árvore, é um desafio. Jesus diz também que a fonte não jorra duas águas, né? Ela jorra água que é própria da nossa natureza. Jesus diz também o seguinte, para o nosso lado assim, de mais otimista e do que precisa ser trabalhado. Por um lado, ele diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mental. E diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom coração. Então, o mal e o bem estão em nós. Até aí. Jesus diz também assim, dentro do que você falou: acaso pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois na mesma cova? E a gente não tem que tirar a trave para poder tirar o cisco. Então, a relação minha com o próximo é um trabalho didático da espiritualidade para nós nos espelharmos na evolução e percebermos as nossas inclinações. Qual o desafio, então? A paz em nós. Porque, do ponto de vista da vida social, num planeta que ainda está na categoria de expiações e provas, a tendência, às vezes, é da predominância da força. E a força não é só a força física e a brutalidade. É a dominação pelo poder, pela ilusão da glória, pelos recursos materiais e financeiros. Então, o desafio, a paz em nós, é nós nos aquietarmos, termos humildade e vivenciarmos o bem. Eu quando vejo aquela mensagem, Jesus assim, o reino dos céus é para os mansos, né? Os pacíficos, eu falo, puxa vida, a gente não está nada manso. Eu, por exemplo, ainda não sou manso. A gente está em busca da mansidão. Mas é uma luta constante, né, Laje? A gente tem que trabalhar, para ter essa mansidão, né? Porque realmente a gente, as tendências nossas do passado está muito frequente, e também tem muito reflexo de maldade dentro de nós. Essa paz, a paz que o mundo quer, ele falava que essa não deixava com a gente, né? Essa de sombra fresca, uma rede para balançar. Essa paz é uma coisa que o homem quer, quando ele não quer paz, ele quer tranquilidade para si. Mas essa que o reino dos céus é para os mansos, é porque ainda não chegou a paz em nós ainda, né? Verdade. E, Mauro, eu falo com o pessoal, hoje em dia a gente tem dificuldade, a gente trabalha com educação, né, de leitura do livro físico. Tá. E vem a questão das tecnologias, tem suas razões, e às vezes nós nos indispomos e queremos leituras mais rápidas, né? Queremos objetivar, compactar, né? Zipar e tal. Aí a gente lembra de Gandhi, que olha só, então nós temos tropos ambientes de literatura, e particularmente literaturas religiosas, ok. Dentro das literaturas religiosas, das diferentes modalidades, nós temos a questão bíblica. Dentro do ambiente bíblico, nós temos o Novo Testamento. Se nós fizermos um zoom, né, uma aproximação, nós vamos chegar no Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Dentro do Evangelho, Gandhi, no Sermão do Monte, ele conheceu o cristianismo e ele falou assim, olha, ele ficou impressionado. E a conclusão dele, por ele advogado, por literatura comparada, ele diz assim, poder-se-ão perder todos os livros do mundo. Se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido. E dentro do Sermão da Montanha, para quem diz, eu não tenho muito tempo para ler, o que eu leio, eu quero saber, encontrar o caminho, eu insisto, se nós
aproximarmos mais no nível de prioridade e chegarmos às bem-aventuranças, Mauro, ali está tudo da nossa maior elevação espiritual e moral. Bem-aventurados. O que nós estamos precisando no mundo hoje, sempre, mas hoje particularmente. Mansidão, humildade, simplicidade, senso de justiça, pacificação. Tudo isso é necessário. Se nós tivermos isso, esses conflitozinhos que nós deparamos, de trânsito, de ambiente familiar, de clima no serviço e tal, eles se asserenam. Bastam. Muito bem, eu quero mandar um recado agora para papai e mamãe. Você que tem criança, tem adolescente em casa, procure uma casa espírita mais próxima aí do seu bairro, da sua casa, e leve seus filhos para aulas de evangelização. A evangelização é uma vacina contra o mal. Quem ama, educa. Quem ama, evangeliza. É melhor você levar seu filho hoje numa religião do que você ter que buscar amanhã na prisão. Lembra disso, papai e mamãe? É muito importante colocar Deus no coração dessas criaturas que vêm no seu lar, para você trabalhar e para que você possa colocar eles no caminho do bem. Meu amigo Clarkson, veja bem, nós estamos no século XXI e um país mandando bomba no outro país. Cadê a paz? Eles não compreenderam, não estão entendendo, estão adormecidos. Jesus não nasceu para essas criaturas ainda? Qual que é a sua visão, você como pedagogo, de imaginar que alguém joga bomba no outro país e vice-versa? E será que consegue dormir, deita na cama e dorme, o Gladson? Mauro, do ponto de vista da macroestrutura, é surpreendente, porque nós pensávamos assim, né? Puxa, a Primeira e Segunda Guerra, isso não vai acontecer novamente. Aquela narrativa de André Luiz, né? Quando foi deflagrado uma guerra de extensão mundial, a espiritualidade procura assegurar que nós tenhamos evolução em todos os níveis kármicos, o individual, o familiar, o coletivo. Do ponto de vista coletivo, com aquela turbulência da pandemia, uma das questões nós dizíamos, né? Nossa Senhora, o ser humano depois disso vai sair muito melhorado. Mas se o mal está em nós oferecemos aquilo que nós trazemos. E às vezes as nossas reformas morais, elas não são muito profundas, elas são assim, ocasionais, elas são superficiais. Então nós pensamos, por exemplo, como diz Jesus assim, se a vossa moral não exceder, né? Não exceder a moral dos fariseus, se nós não excedermos, né, essa questão de ser amigo do meu amigo, é muito fácil, é comum. Pois, se eu sou amigo do meu amigo, da minha nação, do meu interesse, se eu tenho tendências corporativistas, e aí um outro aspecto que nós trazemos por sermos reencarnacionistas, mal, nós às vezes consideramos assim, não, o nacionalismo. Hoje nós estamos no Brasil, amanhã nós estaremos em Israel, depois nós estaremos na Palestina, depois nós estaremos na Ucrânia, depois estaremos na Rússia. Aí, de novo, eu tenho que evocar Gandhi novamente para ter um espírito mais universal. Ele era indiano, explorado pela Inglaterra, e ele estava estabelecido como advogado na Inglaterra. Ele abdica disso e vai para a Índia. E ele faz um trabalho de não violência. Isso quando ele é bem mais evoluído, e não violência. Aí o pessoal queria incitá-lo, fala assim, Gandhi, mas, puxa, os ingleses, tal, porque o pessoal havia matado os soldados ingleses que estavam agredindo os indianos. Aí foi fazer greve de fome, Gandhi, mas aquilo foi um acidente, ele falou, diga isso às mães dos soldados mortos. Aí eles queriam dizer que ele fosse muçulmano, e ele dizia assim, eu sou muçulmano e sou hindu. Eu sou indiano, eu sou inglês. Nós, às vezes, estamos idolatrando figuras políticas, Mauro. É uma inversão absurda, porque é apenas o Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Companheiros que precisam do nosso exemplo de mansuetude e paz, nós estamos nos rendendo a eles, estamos deformando a nossa matriz religiosa como se nós estivéssemos sujeitos a poderes temporais. Companheiros que, se chegarem, independentemente da fama e da visibilidade que eles têm, midiática, eles precisam chegar à casa espírita, não é ser idolatrados, eles precisam receber o passe.
Eles precisam ser evangelizados, eles precisam descansar a alma, o espírito encarnado. Então, o que nós precisamos fazer? Não nos deixarmos contaminar pelos espíritos bélicos, pelos discursos de época, por irmãos que às vezes estão desarvorados e precisamos do nosso amor. E outra questão importante, além de nós lembrarmos que é Deus acima de todas as coisas, Jesus incomparavelmente, nós entendemos que precisamos mentalizar aqueles companheiros com que nós temos mais indisposição e orar por eles, orar pelos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam. Eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos. Então, resumidamente, existem motivos kármicos para as coisas que estão acontecendo, evidentemente, né? Nós mais evoluímos nos momentos de mais dificuldade, mas nós precisamos manter a nossa matriz de paz, de amor, de compreensão e de exemplo, né? Bem, então é preocupante. A espiritualidade precisa de médiuns da paz, precisa de médiuns que desarmem os discursos, as atitudes revanchistas, as agressividades, e que tenham discernimento para mostrar se o mal é o mal em si mesmo. Esse despertamento. Se eles se calarem, as pedras falarão, mas nós vamos fazer com que as pedras, os espíritos, falem o tempo todo. E onde os representantes, né? Para isso nós temos que ter o quê? Nos livrarmos dos radicalismos e abdicarmos do interesse. Só para fechar, Mauro, olha, nós temos uma tendência, duas palavras complexas que eu gosto de divulgar. Uma delas é antropomorfismo. Nós achamos que Deus tem as nossas formas humanas. Então, Ele me estende a mão, Ele volta para mim o seu olhar, Ele escuta a minha palavra, Ele me guarda no seu coração. E a outra tendência é achar que antropopatia. Deus tem as nossas emoções. Então, Deus é ciumento, Ele é passional, Ele tem preferência e torce pelo nosso time. Ele concorda comigo porque Ele não quer me desgostar. Não é Deus que vai ser a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o mundo estiver insano, nós temos que ter a questão de João Batista. Aplainai os caminhos do Senhor, enveredai, né? Arrumar as veredas do Senhor. Resumidamente, essa lucidez que você teve. Isso é momento de insanidade que não deve nos contaminar. Ainda que signifique o nosso sacrifício, porque quem mais se sacrificou, quem foi? Né? Inocente. Bom, eu quero mandar outro recado. Para você que nos acompanha, eu faço um convite especial para você ser um voluntário do Núcleo Social Jesus de Nazaré, Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade, entidade que atende pessoas com transtornos mentais. Você é convidado a ser um voluntário. Você pode fazer as doações, levá-lo pessoalmente, marcar as visitas pelo telefone 3235-8010. Colabore, participe. Ajudar um doente mental e com pessoas da terceira idade não é loucura. Vamos participar. Estou falando com o Gradson Lage, da cidade de Belo Horizonte, do Grupo Espírita O Consolador, ele que é pedagogo com o tema paz. Essa paz que o mundo precisa, que nós vamos individualmente, cada um, conquistá-la, né? Buscar para si, que eu tendo minha paz, eu vou transmitir paz, o outro vai transmitir, preocupar com a paz nossa, interior, né, o Lage, não ficar preocupado com o outro, porque a gente preocupa com o outro, a nossa lavoura suja e a gente não progride, né, no ditado popular. E quando você preocupa com o seu semelhante, suas plantas, as pragas as domina. É interessante que paz. Tem muita gente preocupada com a paz, mas também tem muito espírito atrasado aí que não quer mandar bala, né? Quer dificultar o progresso do planeta. Esse pessoal está prejudicando também o progresso do planeta. Na sua visão, é assim ou é diferente, o Gladson? Mauro, vou fazer uma analogia. Quem for professor vai entender bem a situação. Tem ano em que você assume uma turma e a turma é mais tranquila. A turma é mais tranquila, né? E tem ano em que nós assumimos uma turma e vem um grupo de alunos mais difíceis, né?
Aí você fica assim, poxa, deveria ser linear, né? A escola está assim, o padrão é esse, daqui para frente não é assim. A espiritualidade, às vezes, a quem muito é dado não será cobrado, a quem muito é cobrado não será dado. Então, às vezes, nós recebemos uma leva de espíritos, porque já existe condição de esses espíritos, eles serem trabalhados por nós, porque nós recebemos muito. Então, esse muito nos pode ser oferecido, de nós pode ser muito oferecido, porque nós temos muita provisão. Aí chega aqui, se nós inversamente, em vez de sermos os professores, nós abdicarmos dessa função de exemplo, e nos rebaixarmos no sentido, rebaixarmos, estamos dizendo, do ponto de vista do conhecimento que às vezes eles não têm, da experiência que eles não vivenciaram. É o melhor. Ensinar é importante, mas exemplificar é muito mais arrebatador, já se fala nisso, né? E vamos pensar no ambiente lá de Jesus, tá? Jesus está com aquele grupo de discípulos e um dos discípulos era Judas. Judas achava que a missão de Jesus seria reinar sobre o mundo, consagrar aquele pensamento das Escrituras tal e subjugar os povos que até então eram os dominantes, que Jesus faria uma revolução terrena e um reino terráqueo. E não era desse modo. Mas pensa em Pedro, dócil, tá? Então tem um grupo de Judas, né? Irmãos, que acreditam que o ideal é a vitória sobre a terra, que é o triunfo, que é a prosperidade, que é bem-estar social, que essa é a nossa finalidade maior. E temos Pedro, que escuta, se transforma, se torna referência, o pastor das ovelhas, o humilde, tudo. Mas Pedro, e aí a advertência para neste momento nosso, Pedro chega um momento em que, por uma causa muito compreensível, por um motivo muito, do ponto de vista terreno, justo, iam prender Jesus. Pedro, com um amor imenso, Jesus era o tudo dele, a quem iríamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se o senhor não vai lavar os meus pés? Não, agora, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo, então o senhor me lava até a cabeça. E tinha adoração com Jesus, e eles iam prender Jesus. Aí o que Pedro faz? No impulso, pega a espada do soldado e corta a orelha do outro. A gente diria assim, isso é legítima defesa. Ele está defendendo, ele está salvando Jesus, ele está cuidando de Jesus. E, gente, ele fez isso porque qualquer um faria isso na condição de Pedro. O que Jesus fala? Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada, perecerá pela espada. Olha, bom, Pedro andava armado? Não, né? Então, quando Jesus disse assim, Pedro, embainha a tua espada, isso é interessante, que a espada era do soldado. Como embainha a tua espada? Porque Jesus está dizendo que quando nós sacamos a espada, desembainhamos, a nossa espada interior já foi desembainhada. A nossa ira, a nossa agressividade, nossa vulnerabilidade já aflorou. Então, aí pega alguém que tem o karma. Poxa, 2 soldados falaram assim, o que fazemos para te seguir? Jesus diz, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, com o vosso karma, com o vosso ofício. Vocês têm que estar aí por enquanto. Mas Pedro não tinha que pegar a espada. Então, se nós pegamos a espada, esses irmãos que vieram para tomar o nosso exemplo, pensa assim, se o professor está fazendo isso, eu também posso. E se ele toma uma atitude diferente? Voltando em Gandhi, só para um dos exemplos, poderia ser Francisco de Assis, poderia ser Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Maria, tá? Mas Gandhi, ele diz assim, olho por olho, chegará ao mundo. Gandhi diz para nós assim, quando eu pareço desacreditar, vacilar sobre a paz tal, eu relancei os olhos através da história e constato que o mal sempre sucumbiu. Todos os maus sucumbiram, até aqueles que constituíram exércitos e que pareciam invencíveis. Eu penso sempre nisto, pensem sempre nisto. E diz, o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Mauro, então quando essa turma vem, né, assim como quando nós vamos, poxa, só mais um fator, céu e inferno, um espírito muito evoluído. Eu dei um testemunho, o pessoal perguntou assim, né? O pessoal perguntou, se um espírito mais evoluído daqui fosse para o seu planeta, qual a classe de espíritos ele ocuparia lá? Aí ele falou assim,
a mesma que os símios entre vós. Então, a diferença é as escalas da evolução. Bem, se os espíritos, nossos irmãos, né, eles estão conosco nessa condição, é para que nós possamos dar testemunho do testemunho que foi dado para nós. A Boa Nova nos foi confiada, nunca ninguém falou assim, e falava como quem tinha autoridade. Aí nós vamos dar testemunho do testemunho que foi dado em nosso favor. Não é isso? Não é isso? Bem, então os irmãos veem porque Deus nos ama e nos deu uma tarefa muito interessante de continuar o apostolado. Ô Gladson, vamos assim rapidinho. Como conseguir ou conquistar a paz para quem ainda não tem? Desarmando-nos, respondendo ao mal com o bem, sendo amigos dos nossos amigos, cumprindo o dever. O ser cumpridor do seu dever prova que ama mais ao Deus do que si mesmo, ama mais a Deus do que aos homens, mais ao próximo do que a si mesmo, quem cumpre o dever. E se nós fizermos isso com abnegação, desprendimento, sem personalismo, com perseverança, devotamento e abnegação, são as duas palavras que formam o conceito da caridade. Fazermos o bem, crermos no bem, falarmos do bem, entendemos que o bem é a nossa missão. Tá? Muito. Nós ainda não somos esse bem, nós vamos tentar nos tornarmos esse ser, e aí naturalmente nós vamos nos iluminando para iluminar o caminho dos nossos irmãos. Nós estamos com luz emprestada. Muito bem. O bem que nos ilumina, o bem que cobre multidões de pecados. Sim. Muito bem, eu quero te agradecer a sua participação, você ter aceitado o convite. Em outros momentos ele retorna com outro tema para nós, né? E a gente vai falando durante o ano, durante os meses, né? E deixo o convite para você vir de Uberlândia falar para os espíritas e os não espíritos de Uberlândia, tá bom? Gratíssimo pela oportunidade, você me ajudou, porque com isso, quem sabe, eu aprendo. Um abraço a todos. Um abraço. Estamos indo embora. Vamos retornar semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.